direito cooperativo, políticas públicas e cidadania. O que já foi dito sobre esses temas antes do seminário que acontecerá em Curitiba entre 29 de agosto e 1º de setembro. Na série de programas Argumentação, você fica sabendo das principais questões que motivaram a realização desse evento. Em que a economia solidária vem sendo colocada como um estágio de resistência à crise econômica que nós estamos vivendo já tem 2 décadas. Aqui, a ausência de possibilidade de expansão das atividades produtivas, a difusão do desemprego, a desestruturação do mercado de trabalho, que são relativamente fenômenos novos, né? O principal aspecto do século passado foi o crescimento econômico, né? O que é, de certa maneira, o país cresceu muito, mas esse crescimento foi contido, basicamente, nos primeiros 80 anos do século passado, ou se quisermos de forma mais precisa, entre os anos 30 e os anos 50, os anos 80, desculpa. O período pré-30 cresceu relativamente pouco e o período pós-80 praticamente não cresceu, né? Então, a experiência da economia solidária, a meu modo de ver, ganha uma dimensão importante, muito mais numa situação de resistência a esse quadro de desorganização social, econômica, produtiva que o país tem vivendo, e, sobretudo, a partir, eu diria assim, das políticas neoliberais, não é? Que desorganizam praticamente o tecido social, que reduzem o papel do Estado, e basicamente dentro de uma ciranda financeira em que praticamente o esforço que o país vem fazendo vem se direcionando fundamentalmente para o serviço financeiro, para o serviço da dívida, né? O Estado aumentou a sua carga tributária e essa carga tributária foi utilizada basicamente para pagar o serviço da dívida. Os trabalhadores perderam uma parcela significativa de sua renda e essa renda foi basicamente comprometida com os impostos. O ajuste fiscal dos anos 90 foi fundamentalmente retirado dos trabalhadores, né, que saíram de uma participação de 44% do PIB para alguma coisa como 36% do PIB. O que a Secretaria tem pela frente não é de construir uma economia solidária à parte, mas integrá-la ao esforço pelo desenvolvimento local, pelo resgate econômico e humano dos que vivem em regiões empobrecidas e pela inserção na vida econômica e no convívio cidadão de todos os brasileiros marginalizados. Teremos de atuar em muitas frentes, no apoio aos pequenos agricultores assentados pela reforma agrária e aos minifundiários tradicionais, na defesa das cooperativas operárias de produção que possam suceder empreendimentos capitalistas em crise pré-falimentar, no combate às falsas cooperativas de trabalho que expoliam seus trabalhadores e no apoio às verdadeiras, em geral constituídas pelos mais pobres, para emergir da informalidade e, graças à ajuda mútua, encontrar um lugar ao sol. Outra frente será amparar materialmente o fomento de empreendimentos solidários pela Caritas da Igreja Católica, pelas incubadoras universitárias e cooperativas populares, pela Fundação Unitrabalho, pela Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão, pela Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, pelo PAX, pela FASE, pelo IBASE, pelo MST, pela FONTAG, pelas entidades da Igreja que organizam cooperativas de catadores de material reciclável e muitas outras organizações que constroem, juntamente com os trabalhadores cooperantes de todos os rincões, a economia solidária. Essa situação de resistência, em que a economia solidária ganhou importância, né, como uma alternativa ao desemprego, a meu modo de ver, salvo raríssimos exemplos, na verdade, não permitiu à economia solidária se diferenciar-se de outras situações em curso de combate ao desemprego. Né? Por quê? Porque nós tivemos, como aqui já foi colocado, mas não é uma novidade, o avanço do cooperativismo, que cresceu, eu diria assim, na esteira da terceirização, da precarização das condições de trabalho, do enxugamento do Estado, que foi basicamente a experiência dos anos 90, em que um dos principais atores
de todo esse processo perverso do trabalho foi justamente o Estado, o poder público, que passou a se utilizar das cooperativas como uma forma de substituir o trabalho assalariado. Não apenas o Estado, o poder público, mas também, obviamente, o setor privado, não é? Que nós temos uma parcela importante dos trabalhadores que até então eram contratados com carteira assinada, passaram a ser subcontratados, digamos assim, pelo critério, pela condição de cooperativas, não é? Então, obviamente, isso, eu diria assim, demarcou uma situação, né, em que o país viveu uma profunda reforma trabalhista ao longo dos anos 90, uma reforma trabalhista feita não pela mudança na lei, basicamente as mudanças legais foram relativamente pequenas, entre 20 a 30 pontos na legislação trabalhista foram mudadas, foram modificadas, né? Mas o fundamental é expressar muito rapidamente a reforma trabalhista e sindical que ocorreu via mercado, não é? Isto é, várias formas que foram criadas, inclusive legalmente, para se poder contratar pessoas sem direitos trabalhistas. E a cooperativa foi uma forma, certamente os estágios têm sido outras formas, não é, de contratação abaixo de critérios trabalhistas, não é? A expansão do trabalho autônomo, em geral o autônomo para a empresa, foi outra possibilidade que fez com que o Brasil hoje, não é, em 1980 nós tínhamos a cada 3 ocupados, 2 eram assalariados, uma taxa de assalariamento no Brasil em torno de 66%, não tão elevada como dos países desenvolvidos, mas certamente acima do que era o Brasil nos anos 40. Né? Mas de anos 80 para cá, o que nós temos visto é um desassalariamento. A cada ano que passa tem menos assalariados no total da ocupação. Hoje, de cada 2 ocupados, apenas 1 é assalariado no Brasil. E nós temos algo em torno a 34 milhões de pessoas hoje que vivem, não é? Trabalham, certamente geram, eu tenho dúvida se geram renda ou se disputam uma renda dada. Essa é outra discussão que podia ter numa outra oportunidade, mas de toda maneira conseguem sobreviver à tragédia que tem sido a situação do país nessas 2 últimas décadas, sobretudo na década de 90.